Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e vamos falar um pouquinho sobre a Resolução 596 de 2014. A resolução foi deliberada pelo Conselho Federal de Farmácia e trata do Código de Ética Farmacêutico, Código de Processo Ético e as penalidades às quais o farmacêutico pode ser submetido no caso de uma determinada infração. O Código de Ética, ele é um documento ao qual vai parametrizar todas as atividades da profissão farmacêutica, de forma que essas atividades sejam executadas com forma de contemplar a ética profissional e também os preceitos da profissão farmacêutica em determinado tempo da sociedade. O Código de Ética Farmacêutica, ele vai determinar quais são as atividades, quais são as prerrogativas do farmacêutico, quais são as proibições e também quais são as sanções que os profissionais farmacêuticos podem ser submetidos. O Código de Ética é muito importante de tal forma em que todos os profissionais farmacêuticos devem sempre ter em mente que todos os atos ao qual ele estiver atuando devem ser pautados dentro do Código de Ética. O Código de Ética é necessário na nossa profissão e como em determinadas outras profissões para que as nossas atividades sejam executadas a fim de respeitar o ser humano, o indivíduo, tanto no coletivo quanto no individual, para que as nossas atividades não tragam nenhum dano a nenhum dos nossos pacientes ou de nossos possíveis atividades que possam estar relacionadas com alguma atividade humana. De fato, é que os profissionais farmacêuticos precisam ter, dentro do seu âmbito profissional, um conhecimento de todo o Código de Ética Farmacêutico, a fim de que ele nunca possa percorrer por caminhos que possam estar em desacordo com as atividades e o que é preconizado no Código de Ética. O Código de Ética de 2014, ele foi uma junção de 3 resoluções em uma única só, que vai tratar do Código de Ética, o Código de Processo Ético e as sanções e as penalidades. No Código de Ética, que vai determinar as nossas prerrogativas enquanto profissional farmacêutico, respeitando a nossa autonomia quanto profissional e também a autonomia dos nossos pacientes. O Código de Ética também vai trazer algumas atribuições que são prerrogativas do profissional farmacêutico, como trabalhar em situações dignas, tanto de trabalho quanto de remuneração. Vai trazer também determinadas questões quanto às nossas proibições, como trabalhar de forma a não respeitar a sociedade e o direito do indivíduo, né, o direito e respeitar também as pessoas, mas também vai trazer algumas sanções quando se trata de alguma incursão que o profissional farmacêutico possa ser inserido de tal forma que possa ser enquadrado em imprudência, negligência ou imperícia. Quando o profissional ele faz alguma das suas atividades que possa caracterizar uma dessas 3 situações, imperícia, imprudência ou negligência, os conselhos regionais de farmácia, eles são os responsáveis por atuar para determinar a investigação deste ato cometido por um profissional farmacêutico e, se for o caso, aplicar as sanções necessárias para a correção dessas atividades. As aplicações das sanções pode ir desde advertências verbais ou por escrita, até mesmo a exclusão deste profissional do seu registro, né? Então ele pode perder o registro dependendo de qual for a gravidade do ato errôneo que ele possa ter executado. Porém, não é somente para tratar de punições que o Código Profissional existe. Ele também existe para trazer algumas garantias para os profissionais farmacêuticos. Dentre elas, a remuneração digna, o trabalho respeitoso, né, tanto de ele ser respeitado perante os outros profissionais e seus demais colegas, como também de respeitar os profissionais e os seus pacientes. Também é uma prerrogativa do profissional farmacêutico exercer as suas atividades profissionais de acordo com os seus preceitos éticos e morais, de também seguindo sempre os conceitos científicos que são estabelecidos e comprovadamente reconhecidos na literatura.
de tal forma que o profissional farmacêutico, como um profissional liberal, pode exercer as suas atividades dentro do âmbito das suas áreas de atuação, mas sempre respeitando o Código de Ética. O Código de Ética, ele é elaborado pelo Conselho Federal de Farmácia. E aí, qual é a importância do Conselho Federal de Farmácia? É justamente estabelecer quais são as prerrogativas de nós profissionais farmacêuticos, mas também de determinar quais são as determinadas sanções às quais os farmacêuticos podem ter infringidos de acordo com as suas práticas de execução de atividades nas quais possam se caracterizar como um desvio da profissão farmacêutica. Uma outra coisa importante a ser citada na nossa discussão é o papel dos conselhos regionais de farmácia. Os conselhos regionais de farmácia são as instâncias às quais nós estaremos diretamente vinculadas com nossos registros profissionais enquanto profissionais farmacêuticos e cabe aos conselhos regionais de farmácia instaurar os processos éticos quando forem necessários e também de fazer todo o trâmite legal a fim de fazer o julgamento daquela atividade que possa estar sendo determinada como uma atividade errônea ou não de um profissional farmacêutico e desta forma aplicar as sanções necessárias de acordo com o Código de Processo Ético e também de acordo com as sanções estabelecidas no Código de Ética Farmacêutica. De forma que o Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Federal de Farmácia são os órgãos que são os responsáveis por fazer com que o Código de Ética seja respeitado tanto pelos profissionais farmacêuticos como por toda a sociedade, a fim de que a sociedade esteja protegida de ações equivocadas de algum profissional que venha a executar atividades que não deveriam ser executadas enquanto profissional farmacêutico. Isso vai fazer com que toda a sociedade tenha uma segurança na execução dessas atividades por um farmacêutico e também para os farmacêuticos quando vai tratar de suas atividades profissionais de forma a estar respaldado por seu conselho, por seu órgão fiscalizador na execução das suas atividades.